Olá! Sabe aquela sensação de ter uma ideia super clara na cabeça, mas na hora de explicar para alguém vira uma confusão danada? Pois é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos tentar desvendar juntos a arte por trás de uma boa mensagem. É uma frustração, né? Ter aquela certeza de que uma mensagem é poderosa, é verdadeira, é essencial e mesmo assim ela simplesmente não chega nas pessoas. Parece que a gente está falando com as paredes. É como gritar num vácuo mesmo. A gente sabe que aquilo tem valor, mas a conexão simplesmente não rola. Mas por quê? Por que será que essa barreira existe? Para começar a entender isso, vamos mergulhar de cabeça no que a gente pode chamar de o paradoxo da verdade rejeitada. E olha, isso não é coisa de agora, de rede social, não. É um dilema, sei lá, tão antigo quanto a própria comunicação. A história, nossa, tá cheia de exemplos de mensagens incríveis que foram simplesmente ignoradas. E a perspectiva que o material traz aqui é, uau, muito forte. Pensa bem, se até mensagens atribuídas a figuras históricas como profetas ou mesmo Jesus encontraram resistência, isso diz muito, né? Mostra uma coisa fundamental. Ser rejeitado não significa necessariamente que a falha está em quem fala. Às vezes, faz parte do jogo da comunicação. E isso, de certa forma, alivia a nossa frustração, mas, ao mesmo tempo, abre uma porta para a gente investigar mais a fundo. E o que a fonte que a gente está analisando aponta é que sim, às vezes o problema não está mesmo em quem está falando. Pode ser um preconceito de quem ouve, pode ser o que o texto chama de dureza de coração, ou simplesmente o pessoal não está a fim de ouvir. São fatores que, convenhamos, estão fora do nosso controle. Mas a história não para por aí não. E é isso que nos leva para o próximo ponto: investigar as duas grandes razões de uma mensagem falhar. Ok, a gente já viu que não dá para controlar o coração de quem ouve. Então, o que sobra? O que está ao nosso alcance? E isso é o nosso método. O jeito como a gente fala. Chegou a hora de virar o espelho. Pronto, aqui está o pulo do gato. A comunicação pode dar errado por dois motivos. Ou é o coração do ouvinte, ou é o método do orador. E a grande virada de chave é entender que, beleza, não dá para forçar ninguém a abrir o coração, mas a gente tem total responsabilidade pela forma como a gente entrega a mensagem. É aqui que o nosso trabalho de verdade começa. Então, se o problema que a gente pode resolver é o método, qual é a solução? A fonte que estamos estudando dá uma resposta, e é uma resposta poderosa, que cabe em uma única palavra: sabedoria. E essa ideia é genial, porque, pensa bem, sabedoria aqui não é só saber muito, ter todos os fatos na ponta da língua ou falar com autoridade. É muito mais. É uma habilidade prática. É quase uma arte de adaptar a verdade para que ela consiga ser recebida de verdade. Não adianta fazer a mensagem. O negócio é saber como entregar. É uma ótima imagem, né? A sabedoria como uma ponte. Sem essa ponte, a verdade mais incrível do mundo fica lá, isolada de um lado do abismo, e nunca consegue chegar do outro lado em quem precisa ouvir. O conhecimento te dá a mensagem, ok? Mas é a sabedoria que constrói a ponte. Certo, a teoria é linda, mas na prática, como é que essa tal de sabedoria funciona no dia a dia? Bom, aí a gente entra na parte da aplicação, e a chave de tudo aqui é a nossa capacidade de se adaptar a quem está ouvindo. E aqui tem um ponto super importante. Adaptar a entrega não quer dizer de jeito nenhum mudar a mensagem ou comprometer a verdade. A essência, o núcleo da mensagem, continua o mesmo intacto. O que muda é a embalagem, as palavras, o tom, a abordagem. São as expressões que a gente escolhe para fazer aquela verdade fazer sentido para quem está do outro lado. Olha só esses exemplos. Fica bem claro. Ninguém fala do mesmo jeito com uma criança e com um professor universitário, né? É óbvio. A linguagem que a gente usa, as metáforas, o ritmo da fala, tudo, absolutamente tudo, precisa ser ajustado. A verdadeira sabedoria está aí, em sacar quem é o público e escolher as ferramentas certas para se conectar com ele, não importa o perfil. E tudo isso nos leva para a grande conclusão, que no fim das contas é um chamado para a gente se autoavaliar. Todos nós que de alguma forma tentamos comunicar ideias. Essa pergunta é um soco no estômago, né? Porque o mais fácil é sempre culpar quem está ouvindo. Ah, eles não entendem, o pessoal não está preparado. Mas essa pergunta vira o jogo e nos desafia a olhar para dentro primeiro. E se a falha foi minha? Será que eu não podia ter construído uma ponte melhor? E aqui está, talvez, a ideia central de toda essa nossa conversa bem resumida. Muitas vezes o problema não é o que a gente fala, mas como a gente fala. Uma verdade incrível, mas entregue sem sabedoria, pode virar só barulho na cabeça de quem ouve. Tá, e como a gente desenvolve essa sabedoria na prática?
O material que a gente viu sugere 4 passos bem diretos. Primeiro, peça por ela. Interessante, né? Segundo, ouça a si mesmo. Se grava falando, analisa como você soa. Terceiro, peça feedback, mas feedback honesto, de gente que você confia. E o quarto, que talvez seja o mais difícil e o mais importante, tenha humildade para ouvir a crítica e mudar de verdade. É um processo, um ciclo que nunca acaba. E a gente termina com essa reflexão final para levar para a vida. Na próxima vez que uma mensagem importante não conectar, antes de apontar o dedo para o ouvinte, a gente deveria parar e se fazer essa pergunta. A falha está na mensagem ou no método? A resposta? Nossa, a resposta pode transformar completamente o jeito que a gente se comunica.